aberto a qualquer tipo de diálogo, seja com o prefeito, o Ministério Público é melhor ainda, que é um órgão mais fiscalizador também. E assim como a gente soube da reunião que teve na quinta-feira, a gente não foi convidado, ele explicou que a gente não foi convidado, foi solicitado pelo prefeito, mas mesmo assim enviamos um procurador nosso da casa para acompanhar, de onde ela deixou determinado que a gente teria 72 horas para dar uma previsão de votação da LOA. Eu acho que além disso, a gente dá a previsão, a gente deu a previsão, que a gente vai seguir, está seguindo o regimento interno, os ritos legais da casa, após as audiências, abrirão prazo para emendas e assim por diante. Ela perguntou se teria alguma solução que pudesse ser mais urgente. A gente falou que claro que sim, o que a gente enfrenta na LOA são problemas técnicos e políticos, políticos esses que benefício da população, que a gente vem frisando. Quem acompanha já sabe, é o transporte público, é a bolsa universitária, é o servidor, então a gente tem que chegar nesse entendimento. Hoje nós também aproveitamos, entregamos uma petição propondo uma ideia ao prefeito e apresentamos isso ao Ministério Público. Se ele fizer uma mudança no artigo 60 da LDO, através de projeto de lei, a gente já apresentou o texto pronto, para ele gastar, além do duodécimo, que a gente já entende que ele pode ser usado e já era para estar sendo usado, evitando esse tipo de alarde, de caos e ataques covardes da parte dele contra a minha pessoa. Pude frisar para as doutoras que ser chamado de assassino, tendo um enteado de 10 anos, uma filha de 1 ano, eu acho que é algo grave por parte de um prefeito de uma cidade. Ele, numa reunião no Farol, também, desculpa até a explanação, ele dizer para os ambulantes que vereadores de oposição têm casas na Praia do Farol, dá a entender o quê? Cobrem os vereadores em suas casas, coisa que eu sempre falei que é errado, a cobrança tem que ser na prefeitura, na Câmara, na rua, quando se passar, mas e na casa de família, a gente não sabe o desespero de cada um, a gente acha perigoso. Mas apresentamos esse documento ao Ministério Público, que vai ser apresentado ao prefeito, protocolamos lá, onde se ele alterar o artigo 60 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dando flexibilidade a ele para trabalhar além do duodécimo, que é em torno de 220 milhões. Além disso, ele poderia gastar com servidor, com hospitais, com instituições, com todas as emergenciais, seja oxigênio, que fala que vai acabar, seja o entretenimento do Farol. A gente está dando flexibilidade a ele através de votação, que ele mande para cá essa alteração. Amanhã ainda, se ele mandar, a gente bota em votação, tenho certeza que será aprovado por unanimidade. Ele sanciona, na quinta-feira ele consegue sanar todos os problemas criados por ele, ele já poderia estar trabalhando com o duodécimo, no nosso entendimento, mas demos uma opção ao Ministério Público. E lá chegamos no entendimento de uma reunião, ela marcou até então, na quinta-feira, 10h30, entre o Executivo e o Legislativo. Já que ele não vem aqui, já que não nos convidou para ir lá, o Ministério Público está fazendo os convites para a gente sentar lá e apresentar os nossos problemas técnicos, que a gente vê na LOA, e apresentar os problemas políticos, e a gente chegar nesse entendimento, talvez na quinta-feira, 10h30, chegando no entendimento benéfico com a população, que uma das partes estavam perdendo e ferindo lei alguma, a gente consegue sim adiantar os trâmites, fazer audiências juntos, e botar em caráter de urgência a votação, tirando o prazo de 10 dias para as emendas e votar o quanto mais breve possível. Se falou em data, Marcos? Se falou em data, porque dentro do regimento, eu entendo que eu estou dentro do regimento, seguindo a lei, olha que eu não infringi a lei. A data é a sequência das audiências públicas, sequência do prazo de emendas e dali por diante. O que a gente busca, eu acho que não é a pressão também por questão de data de votação. Acho que o que se busca é um entendimento, elas entenderam muito bem isso. A gente busca primeiro uma solução com entendimento do legislativo e do executivo. Enquanto ficar nessa de impor, ameaçar e, me desculpa o termo, usar covardemente as redes sociais, porque quando se sai uma matéria minha ou de algum professor, algum economista que fala sobre a LOA, não tem a mesma divulgação que o prefeito tem nas suas redes sociais. A gente acompanha algumas redes sociais que estão soltando matéria de hora em hora sobre a LOA, não tem mais o que falar, estão soltando matéria de hora em hora. A gente sabe como funciona, faz parte da política, mas a Câmara nunca esteve fechada. O prefeito usou um termo saindo do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que fez contato comigo e eu não respondi, o que é mentira da parte dele. Eu tenho o print no meu celular de que eu respondi aberto ao diálogo a ele sim, e falei com o vice-prefeito junto com ele, que estou aberto ao diálogo sim, como sempre estive. Mas o que a gente não pode é ser atropelado, não é porque você tem uma maioria que você vai atropelar uma minoria, e tem que ser respeitado. A gente não está brigando por benefício próprio, a gente não está brigando por interesse particular, a gente quer que a LOA seja feita para a população. Eu acho que quem sai ganhando, lógico,
é o povo de Campos. O prefeito ganha, se ele faz ato político bom para a população, ele ganha mais evidência. A gente está falando de ano eleitoral. Eu não entendo ainda por que essa picuinha, essa covardia da parte dele. Ontem, lá em Santo Amaro, ele disse que você também não poderia fazer nenhum tipo de gasto com o orçamento da Câmara, já que o orçamento é um só. Então, se ele não pode, você também não poderia agora. Você tem sua folha que vence semana que vem também. Como que está a questão do orçamento da Câmara, então? A gente vai analisar, se ele não pode pagar nada, ele não deveria nem fazer o DODES para a Câmara, então, né? Mas ele vai ter que fazer. E a gente está analisando, sim. Eu acho que se tiver algum risco de responder por improbidade ou não, se meu jurídico disser que tem uma chance de pagar, é lógico que eu vou pagar para os funcionários. O presidente do sindicato, eu sei o que é a luta de funcionário, de categoria de trabalho. Vou fazer minha parte. E da parte do prefeito, eu acho que é isso. Está na hora de parar de mimimi, está na hora de... Acabou a pressão. A gente apresentou uma solução emergencial que pode ser feita amanhã para acabar com a desculpa de calamidade, de caos. Então a gente trouxe a solução, espero que ele atenda, a gente vote amanhã, se possível, e dê flexibilidade a ele, para ele pagar tudo, sanar a pressão que está na sua cabeça, sanar as desculpas covardes e a gente tratar da boa quinta-feira de manhã. Tem uma questão relacionada à semana passada, eles entraram numa justiça, os vereadores da situação entraram na justiça pedindo a votação, marcar realmente uma data. Isso deve acontecer.